todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem empreendedorismo, tem tecnologia e tem mulheres. E hoje a gente tem aqui uma verdadeira aula sobre empreendedorismo e tecnologia. Com mais de 20 anos de experiência em grandes empresas como Vivo, Cielo e Santander, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados, IBRASP-PD. Além de fundador e CEO da Beyond Security. E ele é Alex Amorim. Oi, Alex, tudo bem? Olá, Silvia. Então, primeiro, muitíssimo obrigado. E tem Alex agora tem também, Alex né? Aqui Muito conosco. bom estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço, um prazer ter você aqui. E eu queria que você já começasse contando como é a jornada do Alex nesse universo de tecnologia, como foi tudo isso, como é que o Alex chegou até aqui. Caraca, vamos ficar aqui algumas horas falando, Não, a gente tem 1 hora, então estamos tranquilos aqui. Então vamos lá. Então, primeiro, Silvia, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um programa de super sucesso. Já passou algumas pessoas aqui que são ícones no mundo de segurança, super amigas. E ver esse movimento eu entendo que é muito bacana, principalmente agora, nesse momento onde a gente começa a perceber que muita gente está voltando para os escritórios e aquele tempo de deslocamento, o podcast vem caindo como uma luva, né? Porque é um momento de você refletir, olhar para coisas novas, então eu entendo que isso vem ajudando muito, então parabéns. Escutar aí no trânsito, né? Escutar no trânsito, exato, super funciona, né? Agora nos dias atuais, visto que tem essa correria do dia a dia. Então, podendo me apresentar um pouco, eu sou Alex Amorim. Hoje venho aí com mais de 20 anos de experiência em segurança, proteção de dados e privacidade. Passei por grandes empresas, não somente nacionais como internacionais, e muito nessa visão de CISO, entendendo as dores, conversando com o board, conversando com conselhos e trazendo esse outro lado de segurança, né? A gente, quando pensa em segurança, vem muito aquela ideia do techniquez, mas o que eu comento muito é que sempre o CISO, ele quis ter um momento ali no board, no conselho, e hoje tem, aí começa um ponto. E aí, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou me apresentar? Como que eu vou passar as ideias e mostrar as necessidades de segurança? Então, nessa trajetória, sempre estando do outro lado da mesa, como cliente, nesses 20 anos, tive um período ali de 6 anos como consultoria, na época da Módulo Security, mas depois sempre como cliente nesses 14 anos. E um dos pontos que eu acho bem interessante, né, é que muitas vezes quando a gente olha para o mercado, tem uma dificuldade de empresas conseguirem se comunicar devidamente ali com o público dos CISOs. Então, entender, ter uma empatia, e por conta disso, no final do ano, nasce a Beyond Security, né, onde é uma empresa tanto de consultoria como integração, com essa ideia de falar a mesma linguagem do CISO e conseguir apoiar nessa trajetória. Fora isso, tem o IBRASP-PD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados, a qual é uma ONG totalmente sem fins lucrativos, que tem o objetivo de ajudar a comunidade com essa visão de proteção de dados, privacidade e cibersegurança. Hoje são pessoas de diversas áreas, estão pessoas de compliance, pessoas de riscos, advogados de cyber, onde é uma comunidade muito forte e muito colaborativa. Então o pessoal acaba discutindo muito sobre casos que estão acontecendo, não somente no Brasil como no mundo, e também um dos nossos propósitos é estar ajudando a própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com essa visão de cliente, com essa visão de mercado, podendo apoiar o nosso país. E agora, no final do ano, criamos o CISOs Club, uma comunidade totalmente diferenciada ali do padrão, até porque muitas vezes os CISOs têm muitos eventos, muitas coisas que vêm acontecendo, mas dificilmente tem um momento onde você pode abrir o coração, falar quais são os problemas, o que está acontecendo e ter uma troca de ideia rica, onde o CISO possa aprender também. Normalmente nos eventos eu comento que o céu de todo mundo é azul, ninguém tem problema, né? Todo mundo vai lá passar cases, mas a gente entendeu que faltava, né, esse momento, esse espaço para as pessoas poderem falar abertamente de problemas, trocar essa ideia, onde nasce essa comunidade do CISOs Club. Hoje é uma comunidade que tem mais de 300 CISOs de
todo o Brasil, tem pessoas de fora também, que são brasileiros, que estão trabalhando fora do país, mas também estão conosco. Então, eu comento que é uma das comunidades mais fortes hoje do Brasil, né? Eu já pude participar de várias comunidades CISO, mas hoje é uma que tem o maior número, e hoje 100% das pessoas que estão lá ou são CISOs ou heads de segurança, né? Então, as discussões que tem são muito acaloradas e o pessoal acaba tendo uma contribuição muito grande, inclusive desenvolvendo pesquisas e modelos de como entender o mercado, como que estão as coisas, como que o CISO está entendendo, como que as empresas estão encarando, como conselho, como board. Então, são muitas pesquisas que a gente vem fazendo aí com esse objetivo de suportar o dia a dia dos CISOs. E até facilitar a vida deles, né? Porque a hora que você faz essa troca de conhecimento, eu digo sempre que se eu soubesse, quando eu comecei tanto a empreender e trabalhar com tecnologia, conhecesse alguns grupos, né, que facilitam o nosso dia a dia, onde faz com que a gente tenha esse aprendizado muito mais rápido, né? O que aconteceu comigo para eu evitar que não aconteça com o meu colega? Então, eu acho que esses grupos de apoio, né, e como o CISOs Clube, eu acho que faz todo sentido para acelerar o conhecimento, porque os hackers não param, né? Exato, Silvia. E assim, né, o que eu comento muito é que os hackers, os bandidos, eles estão juntos no fim de semana, estão tomando champanhe, estão no iate, estão comemorando as vitórias. Recentemente, agora no mês de março, teve uma reportagem que saiu num das grandes mídias, que é o CISO Advisor, falando que 8% das empresas pagam resgate. Então, para ver como é um mercado que está mega lucrativo. Então, os bandidos, eles se falam, os bandidos estão juntos. Hoje existe o modelo do, por exemplo, Ransomware as a Service. Antes era um grupo muito específico que tinha ali o conhecimento, mas hoje passa a ter um modelo que qualquer um pode acessar. Basta ter dinheiro, comprar ali o espaço e conseguir fazer ataques. E até pensando nisso, né, tem uma reportagem que inclusive eu publiquei há um tempo atrás no LinkedIn, que fala que esse mercado de ransomware está por volta de 8 trilhões de dólares em 2023. Então, se a gente olhar para as economias, Estados Unidos em primeiro, China em segundo, seria a terceira maior economia do mundo. Olha só como que é um mercado extremamente lucrativo para esses bandidos. Então, com isso, falta esse momento, né, dos CISOs estarem juntos, poderem trocar ideia, trocar informação, entendendo, aconteceu um problema aqui, quais são os IOCs, né, quais são esses indicadores de comprometimento que eu posso me proteger também. Então, essa troca é muito rica. E diminuir os riscos, né? Exato, exato. Todo, né? Que muitos ataques que a gente acaba percebendo no dia a dia são por coisas básicas. É aquela história, né, do básico bem feito. É uma atualização de patch, é uma utilização de um segundo fator de autenticação. Então a gente começa a perceber que hoje empresas que têm uma grande lucratividade no mercado acabam não tendo um CISO, não tem nada de segurança. Recentemente eu atendi fiz uma resposta a incidentes pela Bion. Até a gente comenta que dentro da Bion nós temos o Bion Threat Intelligence, que é uma Bion, que é uma BU específica para respostas de incidentes. Então a gente fala que nenhum cliente gostaríamos que utilizasse, mas tem lá o botão vermelho para quando aperta, é um time que pode conseguir instalar. E assim, foi uma empresa que tem uma grande movimentação financeira nacional, e essa empresa não tinha nem mesmo um antivírus, muito menos um responsável por segurança. A gente começa a perceber que isso é muito comum hoje no mercado. Claro que tem empresas que estão muito bem estruturadas, mas outras não têm nada. Então esse é um ponto de atenção que fica ali, como que nós podemos nos ajudar melhor e até criar essa conscientização para que o board entenda a importância dessa segurança no dia a dia. E quando você, que passou aí por tantas empresas, acumulou tanto conhecimento em cibersegurança, quais são as tendências que você tem chamado a sua atenção aí, para que o público que está aqui nos acompanhando, que está nos assistindo, escutando, possa falar, opa, deixa eu ir atrás desse produto, desse serviço, dessa solução, não ouvi até agora, mas que de repente vai fazer sentido aí para que eu não seja atacado.
Eu vejo, Silvia, que hoje tem alguns pontos que a empresa, por uma questão de negócio, ela é super acelerada e é muito bom isso, mas muitas vezes o CISO não está acompanhando na mesma velocidade. Por exemplo, tivemos uma onda de fazer o shift left, de empresas saírem ali do on-premise e ir para a nuvem. Ainda hoje, muitas empresas não têm um básico ali de saber fazer um assessment e entender como que de fato está essa visão da nuvem da empresa, qual é o meu nível de configuração, como que está o meu nível de arquitetura. Inclusive, até recentemente nós estávamos numa reunião, eu conversando com um CISO e ele comentando que hoje ele tem uma conta e dentro dessa conta tinha ali o ambiente de homologação, produção e desenvolvimento. Fala, independente de você contratar a Bion ou não, cara, mude isso agora. Porque isso é um risco gigante. Pessoas ali de desenvolvimento podendo ter acesso a um ambiente de produção, por exemplo, isso é uma criticidade muito grande. Então, esse primeiro ponto, aí por isso que nós criamos a Bion Cloud Guard, que é com esse objetivo de fazer esse modelo de assessment, entender como está o modelo ali de nuvem e até mesmo conseguir ajudar nessa visão de arquitetura e de governança. Então, essa é uma tendência que eu vejo que muitas empresas fizeram essa movimentação, mas ainda não tem um nível de segurança adequado. Uma outra que vem sendo falado muito é inteligência artificial. Isso, Silvia, eu percebo, né, que normalmente as empresas têm uma área de inovação, que a turma que está ali na frente, desenvolvendo pesquisa, fazendo várias coisas bem interessantes, mas a área de segurança não está conectada. E isso gera um problema muito grande. Como vimos recentemente, uma grande empresa de tecnologia que teve os seus projetos confidenciais vazados ali dentro de uma das estruturas de inteligência artificial, porque pessoas falaram, pô, é muito mais fácil eu pegar essas informações aqui, trabalhar lá na inteligência artificial e com isso trazer uma velocidade. Pô, é ótimo conceito, mas automaticamente por uma ausência... Compartilhou geral, né? Então, todo o segredo da empresa foi compartilhado. Então, quando a gente pensa naqueles conceitos básicos que vêm da LGPD muito forte, que é o Security Privacy by Design, ele acaba sendo deixado de fora. E um dos produtos que a gente acabou construindo agora também é um assessment para o modelo de inteligência artificial com foco em segurança e privacidade. Porque no final do dia, né, essas empresas vão tendo uma velocidade muito rápida, o CISO não sabe como que está, então chega na mão dele falando, eu preciso de uma liberação porque eu estou usando a inteligência artificial e a segurança está impedindo. Opa, mas como assim? Você está usando e eu nem estou sabendo, não passou aqui por nenhum processo. Aí nisso, começa a gerar um problema, que muitas vezes eu falo que o CISO ele tem que largar aquela postura do Dr. No, que é o cara que fala não para tudo, ele tem que começar a ser um modelo mais... Como que eu posso ajudar? Como eu posso viabilizar? Aquela história do CISO, né, que ele dá alternativas para as áreas de negócio, para as áreas do dia a dia. Então, quando vai nessa linha de dar alternativas, fica muito mais fácil. Então, por isso, nós criamos esse produto, que é um assessment de inteligência artificial com foco em segurança e privacidade, até para quem já está utilizando, saber se eu estou utilizando da forma correta e onde que meu time precisa atuar com isso. E uma outra visibilidade a empresa está querendo fazer esse movimento para a inteligência artificial. Então, qual é o meu modelo de blueprint já para começar da forma correta? Então, essas são exemplos, né, de tendências que a gente começa a ver, né, que está sendo hoje um calo no pé dos CISOs, né? Então, é algo que vem crescendo muito essas demandas. E pensando até do lado do crime, né? Esses bandidos, eu vejo que tem uma tendência muito grande e ela vem crescendo mês após mês, que é o ransomware. Hoje, muitas empresas estão sendo atacadas por ransomware e tem alguns componentes que são bem interessantes, que é, por exemplo, vendas de credencial. E a gente começa a perceber em alguns casos que a credencial que o atacante utilizou, ele não fez um brute force, não fez um ataque de dicionário, não fez nada, ele colocou o usuário e sem entrou de primeira. Opa, como assim, né? Como que ele teve acesso? Será que aquele usuário
ele está utilizando a mesma credencial em vários locais? É uma possibilidade. Mas também existe a possibilidade de ele estar vendendo essa credencial, que aí é um ponto de atenção. Até uma tendência que a gente começa a ver agora também é o recrutamento de profissionais internos. Então, isso acaba sendo muito grave, né? Então, o crime está super lucrativo e eles têm dinheiro para poder fazer isso. Então, esses são pontos de atenção. Quando a gente pensa em segurança, eu sempre digo que são 3 pilares, né? Eu também acabo atuando aí na questão de segurança. Processos, pessoas e tecnologia, né? Tecnologia, a gente tem N opções, né? Vários fabricantes, tecnologia para diversas situações. Quando a gente fala de processos, é claro que depende muito de uma consultoria, você falou de departamento jurídico, de ter toda essa assessoria, de entender como está toda a construção, né, do desenho da sua empresa, e cada uma sabe as suas dores, mas quando você fala de pessoas, é um desafio constante, né? Porque você falou, cara, não teve um ataque. Não, eu entrei como eu entrei, né? E aí a gente precisa realmente ter esse esforço, e é diário, né? Porque você treina daqui a pouco não adianta passar um mês, você tem que ir lá falar de novo, é e-mail que você não deve acessar, é a senha que você não deve compartilhar, é aquela tela que você sai para ir tomar uma água e deixou a tela e o seu computador aberto, no final é o usuário, né? Exato. Com toda a sofisticação, a gente está falando, os maiores ataques acontecem no computador do usuário, que N coisas pode ter esquecido, vamos assim dizer, de fazer, ou mesmo não ter dado conta da falta de atenção dele, como isso pode comprometer toda uma empresa, né? Sim, mas eu vejo, Silvia, que também o usuário, as pessoas podem ser o elo mais forte, né? A gente tem aquela história que as pessoas é o elo mais fraco da corrente, mas pode ser o mais forte também. Como, por exemplo, eu tive um período que eu era responsável de um SOC, o Security Operations Center, de uma grande instituição, e dentro ali do SOC a gente criou um modelo que toda vez que alguém reportava alguma coisa para nós mandávamos um e-mail agradecendo. Então, muito obrigado por ter compartilhado, de fato esse é um e-mail malicioso, pode excluir da sua caixa, ou não, esse não é um problema, mas se você não conhece, desconsidere. Então, assim, e foi bem interessante que algumas das pessoas, né, que foi se propagando esse movimento, que eles pegaram uma vez, era um ataque que estava acontecendo, então tinham mandado um e-mail, dentro desse e-mail lá um arquivo que estava criptografado, e uma das pessoas reportou isso para o SOC, falou assim, não conheço e gostaria que vocês analisássemos. E com isso a gente viu que era uma rede de ataque que estava ali iniciando dentro da empresa. Olha que interessante. Então, passou por todas as camadas de tecnologia. Passou por tudo. Passou por camadas de firewall, anti-spam, EDR, passou por tudo. Mas a pessoa, por ter visto algo diferente, ela foi lá e tomou uma ação e reportou lá no CSIRT, nome da empresa com BR, e, super deu certo. Então, olha como que as pessoas, de fato, elas mal conscientizadas pode sim gerar um problema para a empresa, mas pessoas muito bem conscientizadas, elas podem ajudar naquilo que as ferramentas não estão detectando. Então, esse pilar de pessoas trabalho, né? é extremamente importante, né? Você pode ser um influenciador positivo dentro da tua organização, justamente evitando, né, ataques e tantas outras coisas que acabam acontecendo, né? Exato. Aí vem o ponto, né? Quando eu penso nessa visão de conscientização, legal, a empresa é o objetivo, nós estamos sendo pagos pela empresa e ali é o ponto principal nosso. Mas como que conseguimos, dentro da nossa área de segurança, que é um assunto chato, que as pessoas não gostam, como que a gente consegue criar um conteúdo que a pessoa entenda que aquele conteúdo é super válido e ela tem intenção, inclusive, de pegar esse conteúdo, compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos. Olha como já muda tudo, né? Assim, vi um conteúdo, super interessante, a empresa ainda fala, não, esse conteúdo use, abuse e passe para quem vocês tiverem necessidade, que achar que faz sentido. Aí as pessoas começam a pegar o conteúdo ali privado da empresa que passou, que é um de conscientização, e começa a compartilhar no grupo da família. Por exemplo, o segundo fator de autenticação no WhatsApp.
Sim. É uma coisa que vimos, quem nunca, né, viu uma pessoa que teve um problema de WhatsApp, aí fala, não, eu tive sequestro, dinheiro, né, WhatsApp clonado. Então, assim, tem um nossa. monte de coisas. Mas aí começa essa onda. Pô, por que como que eu me protejo disso? Aí vem esse ponto. Vamos colocar o segundo fator de autenticação, vamos colocar uma senha ali no WhatsApp e se eu entendo a importância, eu como pessoa, eu falo, eu entendi o porquê eu preciso colocar uma senha, eu preciso colocar um segundo fator no WhatsApp. Automaticamente, eu consigo fazer uma correlação na empresa. Por que eu preciso usar o segundo fator de autenticação dentro da empresa? Qual a importância disso? Pô, podem fazer aqui uma fraude e o meu nome que vai estar lá dentro. Então vai ter um monte de gente me investigando e vendo se foi eu mesmo que fiz ou se eu que vendi a credencial. Então, quando a gente pensa, né, nesse circo menor, que é um circo onde as pessoas começam a compartilhar dentro da família, ali com os amigos, automaticamente eu entendo que a empresa ganha com isso. Então, começa a mudar essa figura, né? Começa a mudar esse cenário. Então, esses são pontos que eu acho que eu acredito muito nesse pilar de pessoas como um dos pontos principais que podem ajudar aquilo que tecnologia, que processos pode bypassar. E quando a gente pensa no Brasil, né? O Brasil é um dos países aí dentro das pesquisas que é um dos mais atacados. O que você entende de avanço que precisa ser feito para que a gente tenha uma diminuição desses ataques, que a gente possa ter uma melhora no sentido menos ataques acontecendo em empresas brasileiras? O que você acha que pode ser a saída para um país aí que também é né, nós estamos falando de quase 250 milhões de pessoas e que está sendo alvo desses ataques. E aí eu digo que não tem mais tamanho de empresa, né? Antigamente, eu sou uma empresa muito grande, então eu vou ser atacada. Não, hoje eu digo que é brecha de segurança. Lancei uma campanha. Eu dou exemplo de carro. Você está na rua, sou um bandido, eu vou abrindo os carros, aquele que a porta estiver aberta vai entrar. A mesma coisa hoje quando você pensa num ataque. O que você acha que a gente pode fazer para diminuir e não ser mais um dos países mais atacados? Exato. Quando a gente pensa até nessa estatística, né, hoje dentro da América Latina, o Brasil só perde para o México. Então, assim, pela quantidade de ataques que vem acontecendo. E assim, um dos pontos, Silvia, que eu entendo que é super importante é o board começar a entender que segurança não é um gasto, não é um custo. Ele é um investimento que é feito e isso pode utilizar até mesmo como estratégia corporativa. Como que eu consigo falar que o meu nível de segurança ajuda o meu negócio, né? Então, quando começar a mudar essa característica, né, de entender que segurança não é um custo, segurança é super importante, inclusive eu consigo utilizar isso como uma estratégia corporativa, as coisas começam a mudar. Então, eu percebo, né, teve uma recente pesquisa da UI mostrando que o tema de cibersegurança e privacidade está lá entre os top 5 do board, né, do conselho. Ou seja, né, então o conselho começa a entender que isso de fato é importante, inclusive eu venho fazendo muitas palestras para conselheiros, então conselheiros de grandes empresas, até teve uma palestra recente que um conselheiro virou para mim e falou assim, pô, Alex, mas qual são 3 perguntas que eu preciso fazer para eu saber se eu não estou sendo enganado? Então assim, tem uma preocupação, ele entende que o tema é importante, mas muitas vezes ele não tem esse conhecimento de como iniciar isso. Então, eu vejo que mesmo empresas grandes como empresas menores, que inclusive as menores são as que estão virando muito alvos de ataque, estão pagando resgate. Essa é uma realidade. Essas empresas precisam mudar essa postura, essa visão de eu vou ter um CISO, mas só para eu passar de ano, para eu passar na prova, porque meu cliente está pedindo e eu tenho que colocar ali que eu tenho um CISO para eu passar na prova. Ou, de fato, ele entende que isso é importante, que isso pode fazer uma diferença na estratégia corporativa. Então, acho que são pontos importantes ali para começar a mudar um pouquinho o nosso dia a dia. E você hoje também faz parte, né? Em dezembro de 2023 foi instituída a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança. E como você analisa a criação deste decreto, né? Você que está com
com segurança no seu dia a dia, no seu DNA, no seu sangue. Como é que você vê esse avanço da legislação com relação a isso? Até um tempo atrás a gente falava em LGPD, as pessoas, isso não vai funcionar, isso, né? O que adianta ter se ninguém vai realmente usar? Mas como é que você tem visto isso e quais são as estratégicas que você entende que faz sentido as pessoas colocarem realmente na prática para, no final do dia, diminuir todos esses ataques? Olha que interessante, Silvia. Eu vejo assim super com bons olhos esse movimento que parte ali do governo, mas só um ponto de atenção é para que isso não esteja muito enviesado num modelo político. Então, de fato, que as pessoas, né, que façam parte desse Conselho Nacional, que possa contribuir e possa ter esse viés mesmo, né? A gente, assim, estava percebendo ali dentro da lista, né, de todos que fazem parte, pouquíssimos são da área de segurança mesmo. Tem muitos advogados, ótimo, advogado é super importante para a lei, assim, é uma figura indispensável, mas quando a gente olha, né, para o dia a dia, quem está sofrendo, quem entende quais são as dores, não tem CISO. Não tem quem está ali, quem entende esse outro lado da mesa, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos, eu entendo que passa a virar algo como uma necessidade nacional e até uma preocupação, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as infraestruturas críticas do país, né? Águas, telecomunicações, energia, transporte, financeiro, todas existe uma frente que são das Forças Armadas, onde tem um grupo que olha para isso, né? Então, hoje, se tiver um problema marítimo ali cortando as fibras de conexão internacional, o que o Brasil vai fazer, né? Como que a gente vai ir para um modelo desse? Tem uma pane, um apagão generalizado, o que nós vamos fazer? Então, tudo isso, né, pensando que é possível um atacante fazer esses movimentos e gerar um caos no país, essa política vem bem a calhar, porque ela começa a criar ali, estabelecer alguns modelos e alguns padrões para as empresas nacionais. Mas acho que a grande preocupação é essa, como não ficar somente nesse modelo da lei, um modelo que muita gente que está ali tem uma segunda intenção, porque está querendo apresentar isso para cliente, não de fato está preocupado com o tema ali na essência, né? Não viveu ali o dia a dia e não sabe como que é. Um ataque. Que é um ataque, né? Assim, o que eu comento, assim, você tem que saber. Você já passou por um ataque. Você já passou, né? Você sabe como que é ficar acordado dias seguidos porque o ambiente está fora, porque eu preciso recuperar. É um caos. Você tem um problema dentro de casa, você tem um problema na empresa, é cobrança. Então, assim, é muita coisa que acontece. Então, só quem passou sabe como que é. Legal, com certeza outras áreas vão estar apoiando, falar, pessoal, estamos com vocês, né? Assim, não desistam. Estou indo dormir, depois estou indo dormir. Exato, mas quem está lá restaurando um backup, quem está ali garantindo que... Eu falo muito, teve um ataque, o que garante que esse atacante ele não deixou um backdoor? Que ele não tem uma portinha para ele voltar. Quem garante que não atacou o backup, por exemplo? Exato. Né? Então, como que eu consigo garantir que esse atacante saiu da minha rede e ele não vai entrar mais? Então, são pontos, né, que fazem parte do dia a dia, que é uma preocupação nacional. Até porque, dependendo do setor que pode ser atacado, pode afetar milhões de brasileiros. E gerar um caos ali para o nosso dia a dia, né? Então, a grande preocupação é essa, é que não entre num tema ali comum de conversas como no Congresso, como, por exemplo, tem uma outra lei falando de inteligência artificial, que é super importante, mas aí... Vai entrar também no modelo só de lei, onde só advogado está discutindo, onde tem pessoas fantásticas de Big Data, de inteligência artificial, e elas não estão podendo contribuir. Então, é essa preocupação. Exato. Então, tem que estar muito próximo quem conhece do dia a dia e, claro, quem conhece da lei, quem conhece ali do legislativo, do executivo, para conseguir apoiar. É uma lei que tem que ser em várias mãos, né? Exato. Para a gente poder realmente atender o público todo. Mas como o nosso Tem Podcast também fala de empreendedorismo, eu queria trazer agora uma pergunta para você. Nesse caso, você é palestrante, conselheiro, mas
E esta nova fase empreendedor? Você começou aqui conversando comigo falando, eu sempre estive do outro lado, e agora você está como empreendedor. Como tem sido essa sua jornada empreendedor? Como foi a iniciar essa jornada para você? E qual tem sido a grande motivação de criar a sua empresa Beyond Security? Silvia, para mim foi uma grande virada, assim, totalmente diferente, né? Como eu falei, eu sempre estive como cliente em várias empresas e quando, na última empresa, quando eu saí, eu comecei a pensar, por que não, dentro do grupo dos CISOs, normalmente quando tem um problema, eu tô aqui para ajudar, tal, mas acaba não tendo ali, de fato, uma ajuda, assim, porque, acaba não abrindo espaço, então acaba não tendo ali uma troca real e as pessoas ajudando. Então qual seria uma forma de eu ajudar, de fato, ali como uma pessoa que conhece, mas poder apoiar também esses amigos que são CISOs. Aí nasce a Beyond. A Beyond nasce tanto desse meu desejo com uma outra pessoa que é meu sócio, que é o Altevir. Então, ele sempre esteve do outro lado da mesa, fornecedor, fabricante, distribuidor, e ele conhece muito bem como funciona esse lado de vendas, tal, que é uma coisa que eu não conheço, né? Eu, dentro da minha trajetória, principalmente educacional, fui para a FGV, fiz o GFCA, que é Governança, Finanças e Auditoria. E imagina, eu comento que era eu e um médico os mais burros da sala, porque eu não sabia ligar uma 12C. Imagina eu, na primeira aula ali de matemática financeira, que não sabia ligar uma 12C, sofrendo. No dia da prova, estudei o dia inteiro. Aí cheguei na prova, ainda tirei 0. Eu falei, não acredito. Primeira vez na vida que tinha tirado um 0. Mas agora é um momento. Fiquei. Mas aí depois, fui fazendo todas as matérias. Então eu comento que além de ter que ler livro, eu tinha que ver eu gravava a aula para eu escutar depois. Assistia vários vídeos de YouTube. Até que, na última aula, foi ali de matemática financeira de novo, aí consegui tirar um 10. Então, assim, mas aprendi. Depois dessa jornada de finanças, eu fui fazer estratégia lá dentro da FGV, então bem interessante, aí já para ter uma visão mais sistêmica de negócio, qual a importância de todas as áreas dentro de uma empresa, que normalmente a gente sempre acha que a nossa área é a mais importante, né? O marketing é mais importante, vendas é mais importante, tecnologia é o mais importante, mas todas funcionam como um ecossistema. Então foi bem interessante para abrir esse leque, entender, criar planos de negócio, entender como que as coisas funcionavam ali dentro de uma visão corporativa. Depois disso, aí fui fazer marketing digital e vendas. Então, totalmente diferente, aí uma turma muito para frente, né? Então, mas aprendi demais, aprendi técnicas ali bem diferenciadas, que foi para mim bem interessante nessa jornada. E com isso, eu vim construindo ao longo do tempo, né, essas caixinhas até para eu ter esse subsídio, conseguir falar com outros públicos e, de fato, conseguir entender ali como que funcionava o modelo de uma empresa. Aí nasce a Beyond com toda essa jornada que eu acabei passando, né? Então, é interessante que nesse mundo de empreendedorismo, né, sabemos muito quais são as dores. Cada empresa tem um momento diferente, né? Tem momentos ali de crescimento. Eu falo que dentro da Beyond não temos um problema de comunicação com o cliente, então a gente fala com muita gente, o pessoal sempre está disposto para escutar, para entender o que nós estamos fazendo. Isso é muito bom por conta de todo esse relacionamento, de toda essa vida ali do outro lado da mesa, trabalhando junto com todos. Então, mas tem algumas surpresas que acabam acontecendo, né? Como pude conversar com alguns amigos que também tiveram essa trajetória, e eles falaram, Amorim, você vai se decepcionar com muita gente, com pessoas que talvez você acreditava ali, não estarão ali do lado, e é verdade, mas também você vai se surpreender com muitos outros, com pessoas que talvez você nem acreditaria, mas pessoas estão ali fazendo parceria, estão juntos, estão muito próximos, e é uma pura realidade, né? Então a gente começa a perceber, né, que mesmo fazendo essa mudança, né, tem muito apoio, tem muita gente que está ali junto, tem muita gente que está querendo fazer junto as coisas, estão querendo trocar ideias, trocar informações, entender como de fato nós podemos ajudar. Então, essa visão, né, é muito diferente. Quando você está numa empresa, normalmente você já tem uma agenda estipulada,
estruturada, acorda cedo, tem uma daily, tem ali o que você vai fazer. E quando você está do outro lado do empreendedorismo, não tem nada disso. Você tem que fazer sua agenda, né? Você tem que ligar para a turma, e aí, vão marcar reunião. Então você começa a criar todo esse movimento de criar ali um calendário, criar ali um modelo bem estruturado de como você vai fazer as coisas. Mas está sendo eu falo que está sendo divertido, né? Então, que bom, isso é importante, né? Isso é muito bom. E você também participa de serviços voluntários, certo? E aqui a gente, no Tem Podcast, a gente também gosta muito dessa parte social, a gente entende que muitas vezes é devolver para o universo aquilo que a gente recebeu. Então, eu queria que você também contasse um pouquinho dessa sua experiência com a Soka Gakkai International. Como é, o que você faz? E quem quiser conhecer, quem quiser participar, também fica aqui a dica para você falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de divulgação em qualquer projeto social que a gente possa divulgar e possa ajudar. Pô, super bacana, Silvia. A Soka Gakkai Internacional, é SGI, e aqui no Brasil é a BSGI, né? Que é uma filosofia onde pessoas diferentes com ideias diferentes, cidades diferentes, pensam em como ajudar e fazer ali o que a gente chama de revolução humana. Pensa como nós podemos trazer um modelo de paz até para o mundo, né? Então, como que a gente consegue fazer com que o mundo se transforme num mundo menor? E a gente sempre comenta que a revolução humana começa por cada pessoa. Quando eu faço a minha revolução humana, eu consigo transformar dentro da minha casa, que por sua vez eu transformo a minha vizinhança, e assim vai gerando essa onda de propagação, né? Então, é uma filosofia que vem do Japão, onde existem 192 países e territórios, onde pessoas do mundo inteiro têm essa ideia, o que a gente chama de diferentes pessoas com o mesmo objetivo, que em japonês é o Eishofune. E essas pessoas acabam tendo essa ideia muito clara de como fazer essa paz mundial, que é o que nós chamamos de uma união, que é Itai-do-shin em japonês. Então, é bem interessante, né, esse modelo, porque é justamente de como ajudar as pessoas ali no nosso dia a dia para que essas pessoas possam ser melhor, entendam o seu potencial. Até escutando, né, um dos podcasts com uma das amigas, que é a Andrea Tomé, ela estava falando sobre essa autossabotagem que tem, né? Muitas vezes, nós, como seres humanos, temos isso. Eu não vou conseguir, é uma dificuldade e tal. Mas, quando estamos unidos em um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que tem um ideal e mostra que cada pessoa tem esse diamante dentro de si, né? A gente fala que um diamante só pode ser polido com outro diamante. Então, essas pessoas acabam nos ajudando a conseguir os nossos objetivos, que por sua vez, eu consigo meus objetivos, consigo ajudar outras pessoas também, e as pessoas se tornam mais felizes. Não tendo uma ausência de problemas sempre vão acontecer na nossa vida, mas como minha mãe, ela comenta muito, né, que é como se fosse um copo que tem uma sujeirinha embaixo, os problemas vão acontecendo, é uma forma da gente limpando a nossa vida e fazendo essa nossa revolução humana. Então, muita coisa que está na nossa vida, ela vai acontecer, porque nós fizemos causas, temos um karma que a gente acabou fazendo em algum momento da nossa vida, mas podemos transformar. Então, tem uma... Como você lida com ele. Exato, talvez. Tem uma diferença grande, né? O destino é aquilo que tem um ponto de origem e um ponto de final ali, muito claro, né? O trem ou o metrô, ele sai de um ponto e vai para outro, isso é o destino. Mas o karma já é diferente, o karma ele é mutável, é algo que a gente pode mudar e pode transformar. E a forma que a gente transforma é fazendo essa lapidação, esse modelo do diamante com outro diamante, onde pessoas começam a ser felizes e pessoas fazem essa mudança interior. Então, quem quiser acessar, bsgi.org.br. Então, é essa associação também sem fins lucrativos, onde as pessoas podem se ajudar ali no dia a dia. Que bacana. Pessoal, depois a gente vai compartilhar aqui no episódio todos os links. E a gente está chegando aqui quase no final, e eu queria que você compartilhasse aqui conosco, para quem está querendo entrar nessa área de tecnologia específica de segurança, né? A área que você é especialista, que dicas você pode dar? Silvia, 3 palavrinhas. Eu falo que é o chá. O chá,
o primeiro é de conhecimento. Conhecimento é algo que a gente adquire ao longo do tempo. Eu vou estudando, eu vou tendo esse conhecimento, eu vou aprendendo isso ao longo da minha jornada. Isso é mega importante, isso é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. O segundo, que é o H, é a habilidade. Ou seja, habilidade, quanto mais conhecimento eu tenho, eu vou colocando em prática, eu vou ganhando habilidade com isso. Então eu vou me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais habilidosa naquele ponto de segurança, quero aprender cloud. Então hoje tem muitas possibilidades. Mas o último é um negócio que não dá para ensinar, que é atitude. Atitude, Silvia, para mim é o ponto principal. É aquele tipo de pessoa que quando você fala, né? Comentamos aqui sobre cursos gratuitos de segurança em cloud que tem da AWS, que tem da Microsoft. É a pessoa que já vai lá, vai no Google, procura. E já está fazendo, quero aprender, quero desenvolver. Então, os três são importantes, mas para mim o mais importante é a atitude. Então, pessoas que querem entrar nesse mundo de segurança, é um mundo que não tem como ficar parado. Vai ter que estar estudando direto, faz parte. Toda hora tem uma vulnerabilidade diferente, tem um meio de exploração diferente. É uma área que é extremamente grande. Então, gosto de governança, tem muito espaço. Gosto de uma parte mais técnica, tem espaço. Gosto de fazer pen test, tem espaço. Eu gosto de mais um lado de gestão, tem espaço. Então, tem espaço para todos. Mas o ponto é eu ter essa atitude, eu sair da minha cadeira, que hoje nem precisa mais. Antes, no nosso tempo, né? Tinha que ir lá na biblioteca, fazer análise. Hoje tá fácil, né? Entra no Google, entra no ChatGPT, vai lá, estuda. É muito mais rápido. Então, acho que esse é o ponto principal para quem tá querendo entrar na área. Nossa, adorei. Vou anotar aqui. Chá, gente, a partir de agora. E pra gente encerrar, eu queria que você compartilhasse algum livro, alguma série, algum filme que você gostaria de contar aqui, falar, pessoal, assisti, li, gostei, queria compartilhar aqui com vocês. Legal. Tem um que já li várias vezes, toda vez que eu inicio em uma empresa, inicio um empreendimento novo, eu sempre leio ele, que é Os Primeiros 90 Dias, The First 90 Days, que logo no começo do livro, né, ele fala assim, o presidente dos Estados Unidos tem 100 dias para mostrar o porquê ele veio, e você tem 90. Então, principalmente no mundo de segurança, né, que é um mundo que normalmente a empresa não contrata o CISO, não, vou contratar porque eu acho legal. Não, contrato porque tem problema, porque tem uma exigência, Então, o CISO já tem que entrar jogando, já tem que entrar sabendo o que está acontecendo. Então, não somente para o CISO, mas todas as áreas, eu super recomendo esse livro, porque é um livro que eu tenho de cabeceira. Então, sempre quando estou fazendo uma coisa nova, cada empresa, cada experiência que você passa é diferente, mesmo dentro da mesma empresa, eu estou mudando de cargo, eu estou mudando de posição, eu estou mudando de área, muda tudo. Sim. Não adianta eu falar que a mesma estratégia que eu usei em uma área vai servir em outra. São estratégias diferentes, você precisa entender como que as coisas funcionam. Então, para que tudo isso funcione da melhor forma, é importante, às vezes, esse tipo de literatura que acaba ajudando ali para a gente nos entender o nosso ambiente, como nós podemos acelerar esse processo o quanto antes. E uma palavra que defina você? A estratégia. Uau! Acho que hoje, nos dias atuais, a estratégia é o que muitas vezes eu passei por várias empresas e dentro dessas empresas, não tem orçamento, não tem grana, mas quando você consegue mostrar e deixar muito claro qual é a estratégia, qual a vantagem disso, tem orçamento. Então, você encontra, né? Porque você consegue mostrar. Inclusive, eu tive um CFO um tempo atrás que ele comentou, Alex, impressionante que além de você entender da sua área, você entende da minha, né? Então, fica difícil de falar um não para você. Então, quando você mostra isso, é extremamente importante você ter essa estratégia no seu dia a dia, nas coisas que você está fazendo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Tem Podcast. Alex, muito obrigada por estar aqui comigo, aceitar o convite, compartilhar sua trajetória inspiradora e foi um prazer saber um pouquinho mais sobre a sua experiência e tenho certeza
que inspirou muito a nossa audiência, principalmente as pessoas que desejam entrar no mercado de tecnologia. E eu queria que você compartilhasse aqui conosco as suas redes, como é que as pessoas podem achar o Alex, achar a sua empresa e como é que podem entrar em contato com você. Então, fique à vontade aqui para compartilhar as suas redes. Excelente. Então, no LinkedIn, Alex Amorim, com 2 vezes o L. Isso é uma novidade, né? Então, assim, homem tem que fazer o que a esposa manda, né? Tá então, certo. ela falou, fez um estudo e disse que Alex agora tinha que ter 2 L's. Para mim é uma novidade. Então, também o pessoal que está nos assistindo pode falar, pô, eu não sabia que tinha. Eu também não sabia, então agora passa a ter, né? Então, Alex Amorim com 2 L's. Então, pode procurar tanto no Google quanto LinkedIn, Instagram, é amorim.lgpd e Beyond Security também está dentro do LinkedIn, está dentro do Instagram. CISOs Club também, para quem é CISO, né? Principalmente comunidade feminina, super importante estar conosco. Convidamos todas as mulheres que são CISO a fazer parte aqui do CISO Club. Exato, tem várias, mas é uma comunidade muito rica, muita troca de conhecimento e com certeza serão super bem-vindas. Então, CISOs Club também, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E é muito prazer estar aqui com você, Silvia. Muito obrigado, gratidão por tudo. Imagina, e parabéns por esse ótimo trabalho. Você gostou do nosso bate-papo? Se quiser acompanhar mais histórias inspiradoras como do nosso querido Alex Amorim, não se esqueça de seguir o Tem Podcast em todas as redes sociais e ativar as notificações do YouTube, para conferir em primeira mão todos os episódios na íntegra. Então, muito obrigada e vejo você no próximo episódio.